Existe um momento do dia em que sua vida financeira está mais vulnerável e, ao mesmo tempo, mais aberta à mudança. Esse momento não é quando você recebe o salário, nem quando paga contas, nem quando decide investir. Ele acontece antes de tudo isso, logo ao acordar, nos primeiros minutos em que sua mente ainda não foi sequestrada por notificações, problemas alheios ou pela pressa de começar mais um dia no piloto automático. É nesse intervalo curto, quase invisível, que a maioria das pessoas entrega o controle do dinheiro sem perceber. E é exatamente aí que tudo pode começar a se organizar. Ao acordar, seu cérebro ainda não entrou totalmente no modo reativo. Você não está defendendo decisões antigas, não está justificando gastos passados, não está tentando compensar erros. Você simplesmente está presente. E isso é raro. A maior parte das decisões financeiras ruins não nasce da falta de informação, mas da falta de presença. Gastamos porque estamos cansados, adiamos porque estamos confusos, ignoramos porque parece pesado demais. Mas, curiosamente, quando o dia ainda não começou de verdade, o peso diminui. 5 minutos nesse estado valem mais do que horas tentando organizar a vida no fim de semana. O problema é que quase ninguém usa esse momento de forma consciente. A primeira coisa que muitas pessoas fazem ao acordar é abrir o celular. Em segundos, já estão comparando a própria vida com a dos outros, absorvendo urgências que não são suas e ativando uma sensação difusa de escassez. Escassez de tempo, de dinheiro, de controle. Esse estado mental acompanha o resto do dia e influencia cada pequena escolha financeira, desde o café mais caro por impulso até a decisão de não olhar o extrato para não estragar o humor. Organizar a vida financeira não começa com planilhas complexas nem com decisões grandiosas. Começa com a forma como você se posiciona diante do dinheiro logo cedo. O dinheiro, gostemos ou não, responde muito mais à clareza do que ao esforço. E clareza não exige horas, exige intenção. 5 minutos bem usados ao acordar são suficientes para criar uma âncora diária, um ponto fixo que impede sua vida financeira de se espalhar em 1000 direções ao longo do dia. Nesse primeiro momento, não se trata de calcular nada, nem de cortar gastos, nem de tomar decisões difíceis. Trata-se apenas de reconhecer onde você está. A maioria das pessoas vive financeiramente dissociada, ganha de um lado, gasta de outro, sonha em outro lugar completamente diferente. Essa separação cria ansiedade constante, porque o cérebro odeia lacunas. Quando você acorda e não sabe exatamente como está sua vida financeira, mesmo que inconscientemente, essa incerteza vira tensão de fundo. E tensão constante leva a decisões ruins. Por isso, o primeiro passo é simples, quase banal, mas profundamente transformador. Trazer o dinheiro para o campo da consciência logo cedo, antes que ele se transforme em medo ou culpa. Não é olhar o saldo para se julgar, nem revisar contas para se punir. É apenas observar. Reconhecer. Dar nome ao que existe. Quando você faz isso diariamente, o dinheiro deixa de ser um inimigo invisível e passa a ser um elemento concreto da sua vida, algo com o qual você pode dialogar. Existe uma diferença enorme entre não ter dinheiro e não saber como está seu dinheiro. A segunda situação é muito mais comum, e muito mais perigosa. Ao acordar, em vez de fugir dessa realidade, você começa a encará-la com neutralidade. Esse gesto, repetido todos os dias, cria uma relação completamente diferente com finanças. O dinheiro deixa de aparecer apenas nos momentos de crise ou prazer imediato e passa a ocupar um lugar estável, previsível. É aqui que muita gente erra, tenta mudar tudo de uma vez. Decide que agora vai controlar cada gasto, investir melhor, ganhar mais, quitar dívidas e ainda sobrar. Essa ambição excessiva geralmente dura pouco, porque nasce do desespero, não da clareza. O que estamos construindo aqui é o oposto disso. Um hábito pequeno, quase discreto, mas tão consistente que se torna inevitável perceber mudanças. Quando você muda a forma como começa o dia, muda também a forma como termina o mês. Esse primeiro capítulo não é sobre ação intensa, mas sobre posicionamento. Sobre assumir, logo ao acordar, que sua vida financeira merece atenção. Não drama, não culpa, apenas atenção. Nos próximos minutos do seu dia, ainda antes de tudo começar, você vai criar um ponto de organização interna que vai acompanhar cada decisão, mesmo quando você não estiver pensando conscientemente em dinheiro. É a partir dessa base silenciosa que todo o resto vai se encaixar de forma quase natural. Quando você começa o dia reconhecendo conscientemente sua vida financeira, algo sutil acontece. A ansiedade diminui, mas surge uma pergunta silenciosa. E agora?
É aqui que a maioria das pessoas se perde. Elas acham que o próximo passo precisa ser grande, técnico ou definitivo. Mas a verdade é que, depois de trazer clareza, o que mantém a organização não é a complexidade, é a direção. Sem direção, qualquer esforço vira dispersão. Com direção, até pequenos gestos começam a se alinhar. O segundo passo desse ritual matinal não é fazer contas, mas lembrar para onde você está indo. Não em termos vagos como quero ganhar mais ou quero gastar menos, mas em uma intenção simples, quase emocional. Dinheiro obedece muito mais à coerência interna do que à força de vontade. Quando você acorda e não tem clareza do que quer construir financeiramente, o dia decide por você. E o dia, quase sempre, escolhe o caminho mais fácil, não o mais inteligente. Direção financeira não é um plano detalhado. É um norte. É saber, mesmo de forma imperfeita, se neste momento da sua vida você está priorizando segurança, crescimento, alívio ou liberdade. A maioria das decisões ruins com dinheiro acontece porque tentamos agir como se estivéssemos em todas essas fases ao mesmo tempo. Queremos investir agressivamente enquanto buscamos conforto imediato. Queremos economizar enquanto usamos o dinheiro como anestesia emocional. Essa contradição interna gera frustração constante. Ao acordar, com a mente ainda limpa, você tem uma oportunidade rara de alinhar intenção e comportamento. Bastam alguns segundos para se perguntar qual é a prioridade financeira agora, não a ideal, não a que você gostaria de ter, mas a real. Talvez seja sair do aperto. Talvez seja estabilizar. Talvez seja crescer. Quando você nomeia isso logo cedo, o cérebro passa o resto do dia filtrando escolhas com base nesse critério, mesmo que você não perceba conscientemente. Esse pequeno ajuste muda completamente a forma como você lida com tentações, imprevistos e comparações. Sem direção, qualquer gasto parece justificável. Com direção, muitas decisões se resolvem sozinhas. Não porque você se torna mais rígido, mas porque passa a ser mais coerente. E coerência cansa muito menos do que autocontrole. O autocontrole é um músculo que se esgota, a coerência é um estado que se sustenta. Existe um mito perigoso de que pensar em dinheiro logo ao acordar estraga o dia. Na prática, o que estraga o dia é a sensação difusa de estar sempre atrasado, sempre devendo algo, sempre improvisando. Quando você começa o dia reafirmando sua direção financeira, mesmo que seja apenas internamente, cria uma sensação de continuidade. O dinheiro deixa de ser um assunto fragmentado e passa a fazer parte da narrativa da sua vida. Essa direção não precisa ser positiva no sentido motivacional. Ela só precisa ser honesta. Fingir que está tudo bem quando não está gera mais desgaste do que admitir que o momento pede cuidado. Da mesma forma, negar que você está pronto para crescer financeiramente pode ser tão limitante quanto gastar sem critério. A clareza não julga, ela orienta. E orientação é exatamente o que falta quando as finanças parecem caóticas. Ao longo do dia, você vai perceber algo curioso. Decisões que antes pareciam pequenas passam a carregar um peso diferente. Não um peso opressor, mas um peso de significado. Um gasto deixa de ser apenas um gasto e passa a ser um voto a favor ou contra a direção que você escolheu pela manhã. Isso não cria culpa, cria consciência. E consciência, quando bem cultivada, gera autonomia. Esse segundo capítulo se encaixa naturalmente no primeiro porque clareza sem direção vira ansiedade, e direção sem clareza vira ilusão. Ao acordar, você não está tentando resolver sua vida financeira em 5 minutos. Está apenas definindo o tom do dia. Nos próximos passos, essa intenção vai começar a se traduzir em escolhas cada vez mais simples, quase automáticas, como se sua vida financeira estivesse finalmente começando a falar a mesma língua que você. Depois de reconhecer onde você está e de reafirmar para onde está indo, surge algo que quase ninguém percebe, mas que muda tudo: o espaço entre intenção e ação. É nesse espaço que a maioria das promessas financeiras morre. As pessoas sabem sua situação, sabem o que querem, mas continuam agindo como antes porque o dia engole qualquer boa intenção. O terceiro passo desse ritual matinal existe exatamente para impedir que isso aconteça, e ele é muito menos sobre fazer mais e muito mais sobre remover atrito. Ao acordar, seu maior aliado não é a disciplina, é a simplicidade. Quanto mais decisões você tenta antecipar, mais pesado o processo se torna. Organizar a vida financeira em 5 minutos não significa agir sobre tudo, mas escolher conscientemente uma única microatenção que vai acompanhar você ao longo do dia. Não é uma tarefa, é um foco. Algo tão simples que parece quase inútil,
mas que, repetido diariamente, cria um efeito acumulativo poderoso. O cérebro humano funciona melhor quando tem um ponto de referência claro. Quando você define uma microatenção financeira logo cedo, ele passa a operar em segundo plano, ajustando o comportamento sem exigir esforço constante. Pode ser algo como hoje vou prestar atenção em gastos automáticos ou hoje vou evitar decisões por impulso. Não é uma regra rígida, é uma lente. Você não está se proibindo de nada, está apenas observando com mais nitidez. A maioria das pessoas tenta mudar hábitos financeiros atacando o comportamento diretamente. Cortam gastos, bloqueiam cartões, criam sistemas complexos. Tudo isso funciona por um tempo, até a fadiga mental aparecer. O que estamos fazendo aqui é diferente. Estamos criando consciência progressiva. Quando você escolhe um foco simples pela manhã, você reduz o ruído ao longo do dia. Em vez de 100 decisões confusas, você tem uma atenção clara que organiza o resto. Esse foco não precisa ser o mesmo todos os dias. Ele acompanha a fase em que você está, a direção que definiu, a clareza que trouxe no início do dia. Em alguns momentos, o foco pode ser proteção. Em outros, crescimento. O importante é que ele seja pequeno o suficiente para não gerar resistência. Se você sente que precisa se esforçar demais para manter esse foco, ele já é grande demais. Existe algo libertador em parar de tentar controlar tudo. Quando você aceita que não vai resolver sua vida financeira hoje, mas escolhe cuidar dela conscientemente ao longo do dia, a relação com o dinheiro muda de tom. Ele deixa de ser uma fonte constante de cobrança e passa a ser um campo de aprendizado. Cada escolha vira informação, não julgamento. E informação, quando acumulada, se transforma em estratégia. Ao longo do dia, você vai perceber pequenas interrupções internas. Antes de um gasto, antes de adiar algo, antes de aceitar uma condição que não faz sentido. Essas pausas não surgem do medo, mas da atenção que você plantou pela manhã. E mesmo quando você decide seguir pelo caminho antigo, a decisão deixa de ser automática. Você escolhe. E escolher, mesmo quando não é a escolha perfeita, já é uma forma de organização. Esse terceiro capítulo fecha um ciclo silencioso. Clareza trouxe presença. Direção trouxe coerência. Agora, a microatenção cria continuidade entre o que você pensa e o que você faz. Nada aqui exige força de vontade extrema ou mudanças dramáticas. O que está sendo construído é um ritmo interno, um diálogo constante com o dinheiro que acontece sem barulho, sem culpa e sem a sensação de estar sempre correndo atrás do prejuízo. A partir desse ponto, o dia deixa de ser um inimigo da sua vida financeira e começa, pouco a pouco, a trabalhar a seu favor. Quando o dia termina, a maioria das pessoas simplesmente segue em frente. Apaga as luzes, se distrai, dorme, e repete tudo de novo no dia seguinte. O que quase ninguém percebe é que a verdadeira organização financeira não acontece apenas no que você faz, mas no que você fecha. Sem fechamento, tudo fica em aberto. Decisões ficam soltas, gastos se misturam, aprendizados se perdem. O quarto passo conecta diretamente o que você iniciou ao acordar com a forma como você encerra o dia, criando um ciclo completo e sustentável. Não se trata de revisar planilhas ou de fazer um balanço detalhado. O fechamento aqui é mental, rápido e gentil. Ao final do dia, mesmo que por alguns segundos, você revisita a atenção que definiu pela manhã e observa como ela se comportou na prática. Não para se cobrar, mas para reconhecer. Esse reconhecimento é o que transforma a intenção em aprendizado. Sem ele, cada dia parece isolado, como se você estivesse sempre começando do zero. Existe uma diferença profunda entre errar sem perceber e errar com consciência. No primeiro caso, o erro se repete. No segundo, ele ensina. Quando você fecha o dia reconhecendo como lidou com o dinheiro, mesmo que de forma imperfeita, você sinaliza ao cérebro que aquilo importa. E o cérebro responde reforçando padrões, ajustando outros, quase automaticamente. É assim que a organização deixa de ser um esforço consciente e vira um hábito incorporado. Muitas pessoas evitam esse momento de fechamento porque confundem reflexão com culpa. Mas culpa paralisa, enquanto observação liberta. Olhar para o dia e perceber onde você foi coerente com sua direção e onde se afastou dela não diminui você, aumenta sua autonomia. É nesse ponto que o dinheiro começa a perder o poder emocional exagerado que costuma ter. Ele deixa de ser um juiz e passa a ser um indicador. Esse pequeno ritual de encerramento cria algo raro: continuidade entre os dias. Quando você fecha um dia conscientemente,
O próximo não começa do zero. Ele começa alguns passos à frente. Aos poucos, você percebe padrões surgindo. Certos horários, certos gatilhos, certas emoções. Nada disso aparece quando você vive no modo automático. A organização financeira não vem de evitar todos os erros, mas de entender por que eles acontecem. Ao integrar o fim do dia ao início do próximo, você cria um fluxo natural. O momento de clareza ao acordar já carrega o aprendizado do dia anterior. A direção se ajusta, a atenção se refina. Não há rupturas dramáticas, apenas pequenos ajustes contínuos. É assim que mudanças profundas acontecem sem parecerem pesadas. Sem promessas grandiosas, sem recaídas traumáticas. Esse capítulo se encaixa nos anteriores porque sem fechamento, clareza vira esquecimento, direção vira intenção vazia e atenção vira esforço desperdiçado. O fechamento dá sentido ao processo. Ele transforma 5 minutos em algo maior do que o tempo que ocupa. E é justamente essa sensação de continuidade que faz com que organizar a vida financeira deixe de ser um projeto temporário e comece a se tornar parte natural da sua rotina, preparando o terreno para o último passo desse ciclo. Depois que esse ciclo se repete por alguns dias, algo começa a ficar claro. Organizar a vida financeira não é sobre controle absoluto, mas sobre relacionamento. Um relacionamento que se constrói todos os dias, em pequenos contatos consistentes, sem dramatização. O último passo desse processo não adiciona nada novo ao ritual. Ele revela o que já estava sendo construído silenciosamente desde o primeiro dia em que você decidiu começar diferente. Quando você acorda, traz clareza, define direção, escolhe uma atenção simples e fecha o dia com consciência, o dinheiro deixa de ser um evento ocasional na sua vida. Ele passa a ser um elemento integrado, presente, previsível. E previsibilidade gera algo que muita gente nunca experimentou de verdade nas finanças: tranquilidade. Não porque tudo está resolvido, mas porque nada está completamente fora do radar. A grande mudança acontece quando você percebe que não precisa mais de força para cuidar do dinheiro. O cuidado passa a ser automático. Você não pensa o tempo todo em finanças, mas quando elas aparecem, você está presente. Essa presença evita exageros, reduz arrependimentos e, principalmente, elimina a sensação constante de que algo está errado, mesmo quando você não sabe exatamente o que. Organizar a vida financeira em 5 minutos funciona porque respeita a forma como seres humanos realmente mudam. Não por ruptura, mas por repetição. Não por culpa, mas por consciência. Ao longo das semanas, você começa a notar decisões mais alinhadas, menos impulsivas. Não porque você se tornou mais rígido, mas porque ficou mais claro para si mesmo. Clareza reduz conflito interno. E menos conflito interno significa menos gastos emocionais, menos adiamentos, menos autossabotagem. Nesse ponto, muitas pessoas percebem algo curioso. A organização financeira começa a transbordar para outras áreas da vida. A relação com o tempo melhora. A tomada de decisões fica mais leve. O futuro deixa de parecer uma ameaça difusa e passa a ser algo com o qual você consegue dialogar. Isso acontece porque o dinheiro, gostemos ou não, é um dos principais tradutores do nosso comportamento diário. Quando ele se organiza, outras coisas naturalmente se ajustam. O mais importante é entender que esse processo não tem linha de chegada. Não existe um dia em que você termina de organizar sua vida financeira. Existe apenas a continuidade. Dias mais fáceis, dias mais difíceis, fases diferentes. O ritual se adapta. Em momentos de aperto, ele oferece estabilidade. Em momentos de crescimento, oferece consciência. Em ambos os casos, ele evita que você se perca de si mesmo. 5 minutos ao acordar não resolvem tudo. E nunca foi essa a promessa. Eles resolvem algo mais fundamental: a desconexão. Quando você se reconecta diariamente com sua vida financeira, ela para de acumular problemas no escuro. Tudo fica mais visível, mais manejável, mais humano. Você não elimina erros, mas reduz drasticamente o impacto deles. Você não prevê tudo, mas responde melhor ao que acontece. Ao final, organizar sua vida financeira deixa de ser uma tarefa na sua lista e passa a ser um estado interno. Um jeito de começar o dia, atravessar decisões e encerrar ciclos com mais consciência. Não há truque, não há fórmula secreta. Há apenas a escolha diária de não abandonar esse relacionamento. E quando você para de abandonar o dinheiro, ele também para de te abandonar. Esse é o verdadeiro efeito de fazer isso ao acordar. Não é sobre 5 minutos.
É sobre criar um ponto fixo em meio ao caos. Um lugar interno de onde você passa a operar. A partir daí, a organização não depende mais de motivação, nem de condições perfeitas. Ela acontece porque você está presente. E presença, quando se torna hábito, muda tudo.